imprudente negar ou mesmo subestimar a profunda mudança que o advento da modernidade fluida produziu na condição humana. O fato de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, aliado ao estado fluido e não estruturado do cenário imediato da política à vida, muda aquela condição de um modo radical e requer que pensemos os velhos conceitos que costumavam cercar suas narrativas. Essas palavras são do sociólogo polonês Zygmunt Bauman e estão no seu livro Modernidade Líquida. Meu nome é Thaís Lima e uns anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre este livro aqui. E no mês passado esse vídeo, acredite você ou não, passou de 300 mil visualizações. Aê! Sabe quando eu esperava algo assim acontecer? Nunca! Mas aconteceu e eu tô muito feliz por isso. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer de verdade todo mundo que viu esse vídeo. Muito, muito obrigada! E um muito obrigada especial também para todos os professores que encaminharam seus alunos para cá, compartilharam os vídeos, comentaram, deixaram manifestações de amor, colocaram no grupo da escola, do cursinho, da faculdade. Obrigada! Mas a novidade que eu tenho para vocês é que para comemorar esse marco de 300 mil visualizações, eu decidi fazer uma pequena série do Bauman aqui nesse canal, capítulo a capítulo da Modernidade Líquida. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, então eu vou começar falando um pouco sobre o contexto da publicação do livro e um pouquinho sobre o prefácio também. O livro Modernidade Líquida foi publicado no ano de 2000, ou seja, já tem 20 anos. É importante dizer isso porque quando a gente fala desse livro, ele está tentando responder alguns dilemas históricos daquela época. Pensa só, fazia 10 anos que a União Soviética tinha acabado e, por isso, a Guerra Fria também, o que dá uma cara totalmente diferente para a geopolítica de 1990. Nem o capitalismo era o mesmo. Depois das crises dos anos 70, da crise do estado de bem-estar social na Europa, implementação de políticas desreguladoras e da privatização, a economia capitalista ela acabou sofrendo mudanças muito significativas. Daí que os anos 80 e 90 foram um período em que o mundo todo estava tentando entender, estava disputando, se ajeitando com todas essas grandes mudanças. No ano 2000 já tem uma distância histórica suficiente para a gente propor um diagnóstico que interprete aquelas mudanças. Então dá para dizer que o livro ele faz um balanço sobre essas mudanças e sobre as consequências em várias esferas da vida. A sacada que o Bauman quer propor no livro é que essas mudanças, elas não são pequenas mudanças, não são quaisquer mudanças, não são mudanças desimportantes, pontuais, mas que a cara da modernidade como um todo acabou mudando. Toda a estrutura da vida acabou mudando. Esse é o ponto dele. Ou seja, não é só uma mudança econômica do capitalismo, desregulamentando e trazendo efeitos sociais de uma mudança, por exemplo, tecnológica. É uma mudança ampla, é uma mudança estrutural que afeta todas as expectativas, todas as esperanças, que afeta todas as sociedades modernas. Mas o Bauman, além de pensar essa perspectiva mais macro, vamos dizer assim, de relações econômicas, do neoliberalismo, do fim da Guerra Fria, ele também está querendo entender aqui e pensar o micro, tentando pensar nas relações entre as pessoas, na formação das personalidades, dos hábitos de consumo e por aí vai. Se quiser ver um videozinho sobre consumo, você também pode clicar aqui. Claro que o Bauman não foi o único que refletiu sobre todas essas mudanças. Na verdade, esse era um tema bastante comum na sociologia da época. Desde os anos 80 até os anos 2000, muitas formas de interpretar essas mudanças foram propostas por diferentes pessoas, diferentes pensadores. Na década de 80, por exemplo, o filósofo francês Jean-François Lyotard tentou pensar esse modelo de organização da sociedade como a pós-modernidade, que é uma expressão que ficou muito famosa e eu acho que vocês devem escutar por aí até hoje. O sociólogo alemão Ulrich Beck classifica como a segunda modernidade. É uma proposta em que o Bauman bebe bastante. No Brasil, o geógrafo Milton Santos, por exemplo, acabou propondo também algumas interpretações para os impactos que a desregulamentação e que a globalização na periferia do capitalismo
acabaram trazendo, como o caso do Brasil, como o caso da América Latina. Enfim, o mundo não era mais o mesmo. A geopolítica não era mais a mesma. O capitalismo não era mais o mesmo. Nem a tecnologia, a cultura e as relações sociais eram as mesmas. E as ciências humanas tentaram de diversas maneiras, em vários espectros, compreender, interpretar e propor solução para esses problemas que acabavam surgindo. E a modernidade líquida foi a contribuição que o Bauman trouxe também para compreender todas essas mudanças que eu comentei até aqui. Bauman começa o livro com uma descrição dos líquidos e as suas diferenças em comparação aos sólidos. Uma descrição clássica que eu já comentei bastante naquele primeiro vídeo, mas vale aqui um breve resuminho dessa metáfora que é tão importante para esse livro. Os líquidos ocupam um volume, mas não têm uma forma definida, e por isso que eles são bastante suscetíveis a mudanças. Se você muda o recipiente, que é a forma que ele tá, essa mudança dele também acompanha. Os líquidos eles são efêmeros, leves, menos presos ao espaço e ao tempo. Já os sólidos eles são paradões. São capazes de reter em si algo do espaço, algo do tempo. Eles têm uma característica que é difícil quebrar, que é difícil derreter. E para desfazer isso, é preciso refazer totalmente o seu molde. Até aqui, tudo bem, né? Eu falei mais disso no primeiro vídeo, então não esquece de dar uma olhadinha lá também. Esse contraste entre os sólidos e os líquidos, ele é um tema que sempre retorna no livro. E por isso que é bom a gente entender bem essa metáfora. O Bauman, ele compara alguns aspectos da vida social da modernidade sólida com a da modernidade líquida, usando exemplos bastante cotidianos, e talvez esse tenha sido o grande segredo de sucesso desse livro. Afinal de contas, quem não gosta de um exemplo do dia a dia para entender uma teoria? Tudo que é sólido e estável se desmancha no ar. Essa citação famosíssima é de um rapaz chamado Karl Marx. Sim, aquele Marx, aquele lá do Manifesto Comunista, sabe? Pois é. Quando Bauman interpreta a passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, ele diz que a modernidade quer derreter estes sólidos da tradição contra a solidez tradicional dos reis e da igreja, que impediam uma nova ideia de liberdade, de mobilidade social. Uma nova classe social surgia. Aquele pessoal que morava lá nos burgos, as cidades lá do fim da Idade Média, e que produziam, comercializavam os produtos manufaturados. Claro, estou falando aqui para vocês da burguesia. E a burguesia foi uma das protagonistas da modernização, fazendo com que a solidez da tradição medieval se desmanchasse no ar. Só que por muito tempo havia uma pretensão de derreter os sólidos da tradição para depois criar algo novo. E essa é a etapa sólida da modernidade. E o grande tema dessa etapa era a liberdade humana. E a ideia era pensar as relações econômicas, políticas, sociais sem o peso da tradição, abrindo um espaço cada vez maior para essa liberdade humana. E a grande base que queria dar forma para esse novo sólido aqui, a gente não pode esquecer, era a razão. Para o Bauman, o que caracteriza a modernidade líquida é que não há mais esse traço em comum, a razão, para pensar nos novos modelos de sociedade. Primeiro, porque na modernidade líquida sequer é necessário pensar sobre isso. Não há mais critérios comuns para pensar modelos de sociedade, porque uma sociedade individualizada e que a solidariedade foi substituída pela competição, ninguém mais tem preocupação com o bem comum. Em segundo lugar, o grande molde da modernidade sólida, que era a razão, passou por um descrédito muito grande durante o século XX. O século XX viu os produtos da razão todos sendo usados para destruição. E eu não falo aqui apenas de tecnologia militar, mas também das técnicas de administração moderna, da burocracia, da colonização e imposição forçada da cultura europeia, da indústria. Mas tecnologias de dominação social também mudaram. No prefácio do livro, o Bauman faz uma reflexão sobre dois modelos de dominação social, o da modernidade sólida e o da modernidade líquida. O modelo de dominação da modernidade sólida
é o do panóptico. Panóptico é um modelo de prisão pensado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, mas talvez você já tenha ouvido falar por causa do Foucault. O panóptico ele é uma prisão circular em que as celas elas estão posicionadas de uma maneira em que todos os prisioneiros podem ser vistos de uma torre central. Essa arquitetura ela permite que poucos guardas consigam vigiar todas essas celas. E nessa torre central tem uma proteção que impede que os prisioneiros vejam os guardas. Alguma coisa parecida como uma veneziana ou um vidro espelhado, mais ou menos. Já os prisioneiros têm que lidar com aquela angústia de não poder ter certeza em momento nenhum se eles estão realmente sendo observados. E é justamente essa incerteza, essa angústia que esse modelo de prisão quer gerar. Para o Bauman, a ideia do panóptico simboliza o tipo de dominação da modernidade sólida. É aquela que controla de maneira bem rígida o espaço que os indivíduos ocupam e também o tempo em que eles estão. E pensando junto com Foucault, o Bauman entende que há várias reproduções desse modelo dentro da sociedade. A escola, o exército profissional moderno, a indústria fordista, o controle de escritórios do século XX, as ditaduras autoritárias, enfim. São modelos clássicos de uma arquitetura voltada para o controle do espaço e da vigilância sobre as pessoas e os seus corpos. E é essa linha que o Bauman acredita que pode ser usada para pensar as dominações da modernidade sólida. Mas a modernidade líquida traz um novo modelo de dominação. Agora a dominação está fundamentada no fluxo de pessoas, de bens, do capital. Quanto mais as pessoas e riquezas estão em fluxo, se movimentando de lá para cá, daqui para lá, mais a dominação opera. É o que ele vai chamar aqui de pós-panóptico. O fundamento da dominação aqui, ele não está mais no controle do espaço e do tempo como acontecia no panóptico, mas agora ele está na capacidade de gerar e de manter um fluxo. As pessoas perdem a sua liberdade porque elas são necessariamente obrigadas a circular, obrigadas a serem flexíveis e adaptáveis. Não há outra alternativa senão essa. Mas as pessoas perdem a liberdade porque elas são obrigadas a circular? Como assim? Eu sei. Parece contraditório dizer que as pessoas perdem liberdade por estarem sempre fluindo, sempre circulando, porque na modernidade sólida a gente não via isso. Havia muita gente que associava a liberdade a fluir. O que o Bauman está dizendo aqui é que talvez eles tivessem alguma razão naquela época, mas agora a época é outra. Você lembra daquela passagem que eu coloquei para vocês no comecinho do vídeo? Então, toda essa mudança na estrutura da modernidade, ela requer que nós pensemos os antigos conceitos novamente. E agora a gente tem que ver se essa exigência de circulação nos deixou mais livres de verdade ou se é uma falsa sensação de liberdade. Para o Bauman, definitivamente a modernidade líquida entrega uma liberdade bem limitada, falsa, ideológica, uma liberdade fake. Bom, liberdade e emancipação é o tema do primeiro capítulo e eu vou falar mais disso no nosso próximo vídeo. E aí, gostaram da ideia de acompanhar mais de pertinho os capítulos? Pois é, eu queria agradecer você que chegou até o final desse vídeo e não me abandonou. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, fica à vontade para deixar sua manifestação de amor aqui nos comentários. Fica à vontade também para passear pelos vídeos que nós já fizemos aqui no nosso canal. Não repare a bagunça, mas devagarzinho a gente tá voltando. E é isso, um beijo enorme para vocês e tchau!